Bem, nós estamos aqui juntamente com o presidente do Artigo 1, Sandro Polimata, o Felipe Medeiros, que é advogado veterinário, o Márcio, né, que é o nosso exemplo do Estado de Amor, jornalista, está conosco, e a Doralice, que também está conosco, que é a nutricionista e também uma ativista. Eu quero, então, agora me dirigir para o nosso querido Felipe. Então, sobre os valores e prioridades de um candidato, o que tu acha que ele tem que ter, fazer, qual a preocupação frontal dele? Primeira coisa, o candidato tem que ter caráter, não tem que ter ego. Isso que a gente vê, muitos colocam o ego em primeiro lugar e os interesses em primeiro lugar. Tá? Um candidato tem que ter humildade de chegar no povo e ver suas necessidades. Um candidato precisa sentir a dor do semelhante. Tem que ter essa capacidade. Empatia. Sem empatia, vamos ter outro narcisista, como os que a gente tem aqui. Para um cara, sabendo que o povo está sofrendo, querer comprar um avião com dinheiro arrecadado da enchente, já mostra o caráter dele. Por que construíram casas chulas, altamente caras, para entregar? Por que não devolvem a dignidade ao gaúcho atingido? O maior dano que a gente viu, presenciou, é o dano à alma, o emocional da pessoa. Exato. É a sua dignidade que faz ser humano. Muitas pessoas tentaram se matar. Muitas pessoas perderam semelhantes. Muitos faliram. E o que o governo do estado fez, o governo federal, politicagem. É isso que a gente tem como exemplo do que não seguir. Também outro exemplo de não seguir, como eu falei anteriormente. Deputados aprovam uma moção para aumentar o número de CCs e aumentar salários. Cadê o interesse do povo? O povo é a vítima, é escravo. O povo não sabe a força que tem de parar o país, de fazer valer o seu voto. Sem parar o país, não teremos voto auditável, contagem pública. E assim vão eleger outros políticos que vivem da politicagem, que interessa o sistema. E é isso que eu tenho a falar. Bem, também agora a Cíntia, nós temos aí valores e prioridades, né? Então, antes de escolher, conhecer o candidato, na tua opinião, tu acha que as pessoas realmente buscam ver quem é o cidadão? Depois, no segundo ponto, nós vamos botar a pesquisa de candidatos. Só que antes, eu quero botar uma fala do Portas do Fundo sobre a escolha do candidato, que eu achei muito interessante, até de chorar e rir, mas o que acontece? Porque às vezes tu diz assim, não, esse aqui nunca vai conseguir por causa da pesquisa. Tem que salvar o vídeo que tu botou ali, eu não consegui salvar. Não conseguiu ver, eu mandei para você. Cíntia, Maria. Gente, ouvintes, lembrando que você também pode escrever pra gente no WhatsApp 98480-9844, tá bom? 98480-9844, tem que pôr o 51 se você não é da região. Porto Alegre, a tela tá aberta pra gente. Recebemos inclusive umas capas de jornal ali, eu baixei, mas não li ainda. Vou falar já disso. Complementando, o hino nacional, o hino rio-grandense, perdão. O hino rio-grandense não foi modificado graças à proposição do Rodrigo Lorenzoni, deputado estadual, que manteve a letra do hino como está, com a vitória de 28 votos a 13. Não é à toa que é o número da derrota. Então, a gente venceu por 28 a 13. E para quem nunca viu o mapa dos Estados Unidos, nosso ouvinte, pessoal que está conosco, veja que o mapa dos Estados Unidos parece a cidade de Canoas. Quadradinho, quadradinho, a exceção de Indiana e Minnesota, se não me engano, são os maiores. O resto é tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Como vocês sabem, os Estados Unidos também foram colonizados por negros. Aqui a gente tem uma mania de ver tudo, né, com a síndrome de vira-lata e fala em escravidão, não sei, não vivi, não falo desse assunto.
sei que o Brasil aqui é graças a nós mesmos. Só que lá tem uma pequena diferença. Quando houve a partilha das terras, quando alguém quis ficar com um espaço maior, o cidadão pegou em armas e disse nada disso, que era do mesmo tamanho. Aqui, no mapa do Brasil, cada estado tem um tamanho, porque simplesmente aceitou-se a divisão desigual. Porque lá, eles já sabiam uma coisa que o nosso hino fala: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então não se deixaram, mantiveram suas virtudes e não se deixaram escravizar. Agora, mas uma das propostas deles mudar o hino é que isso estava colocando em tese que ia levar a futuras gerações que quem não tem virtude vai ser escravo, como a escravidão fosse uma coisa somente dos negros. A falta de conhecimento estava induzindo ao erro. E graças a Deus nós se manifestamos em grande quantidade lá para não acontecer isso. O que está levando ao enfraquecimento é justamente essa criminalização da cantada. Eu costumo dizer para as pessoas, o assédio começa depois do não. Antes do não, nada é assédio. Então, você promove o enfraquecimento e o medo coletivo no macho da espécie. Promove também a promulgação da sexualidade, da homossexualidade, que para mim, enquanto mulher transexual, acho muito errado. Essa campanha promocional como se ser gay fosse uma coisa bonita, aceitável, tolerável, glamourosa. Minha opinião. Não reflete a opinião da emissora Rádio Lombo do Pinheiro. A minha opinião pessoal. Respondendo a sua pergunta, acho que o povo precisa se qualificar antes de exigir candidatos melhores. O povo precisa, não digo parar de votar em famosinho, porque a fama tem o seu valor e muita gente de valor só é conhecido porque começou com a fama. Agora, quanto ao político de carreira, eu como vereadora suplente em Porto Alegre, não tenho nada contra. Como eu não sou contra o padre de carreira da igreja, eu não sou contra o atleta do futebol de carreira, só que eu sou contra quem não trabalha. Eu sou a favor, inclusive, de um contrato de produtividade para quem é político. Tem o salário X, fez uma lei, aprovou, o povo gostou, ganha um Y a mais. Não fez nada, fica com a base. E se for comprovada a corrupção, sem direito à nova elegibilidade. Porque nenhuma empresa do mundo você consegue voltar a trabalhar lá se for demitido por corrupção, por roubo, por qualquer coisa, né, desse tipo. Bom, eu sou uma pessoa que eu acho que a pessoa que ela foi constatada que ela é corrupta, ela tem que ser presa e ir para a cadeia, perder os direitos dela, não só pela questão do quem roubou uma vez, vai roubar a segunda vez. Possivelmente. Ou estou errado, Arthur? Possivelmente. Então, não tem que ter direito nunca mais de exercer um cargo como parlamentar. A pessoa que foi envolvida em... Mas isso com comprovação, não comprovações plantadas. Eu estou falando comprovado. E estamos falando de alguém Em específico? em específico. Eu não posso dizer o nome, né? Estamos falando de alguém. Não precisa dizer nome mais. Mas, doutor, para isso, eu acho que o povo tem que se qualificar antes de escolher um candidato melhor. Sabe que uma palavra que o meu avô falou comigo, meu avô materno, e que me marcou profundamente, porque ele era uma pessoa extremamente honesta, né? Então os valores que a gente vem trazendo nessa linha familiar são valores muito alicerçados no que hoje está muito na moda dizer família, liberdade, né? Essa interação de cuidados, de passar sempre o melhor, ter esse cuidado de passar sempre o melhor para as pessoas. Ele falou uma coisa: não importa o tamanho do objeto roubado, o que importa é a ação de fazê-lo. Então, se alguém rouba uma agulha, ele pode roubar um país. Então, o que nós estamos falando aqui é o seguinte: o roubo é uma agressão aos direitos humanos básicos. O roubo é uma agressão moral a um povo. O roubo é uma agressão moral. Moral, eu estou falando moral de moral mesmo. É que nós não somos... Ninguém pode mexer no dinheiro que foi do trabalho suado de um povo para que ele revolte para o povo em benefícios. O Brasil está todo errado. O Brasil se perdeu no contexto. Não. O Brasil não se perdeu no contexto, ele foi induzido ao erro. Olha aqui, o Brasil, povo, olha aqui. Que nem a Cíntia falou dos Estados Unidos, onde a base era também o negro. Só que o negro de lá teve uma postura de autoridade,
porque ele sabia que o lugar dele era... Ele era o rei do pedaço. Como no Brasil, o artigo 1, todo poder emana do povo. Nós pagamos cada centavo do salário dessas pessoas, esse acúmulo transbordante de políticos que não fazem absolutamente nada. Mas olha, veja bem, em 1964 não acontecia o que acontece hoje. Hoje nós temos uma geração inteira que recebe o dinheiro para não fazer nada. Você tira 500 reais de um trabalhador e dá 100 para 5 vagabundos. Você perde um apoiador e ganha 5. É assim que então, o que eles estão fazendo? Eles estão usando o meu dinheiro, do meu trabalho, de uma vida inteira, e estão me roubando no INSS. Porque hoje eu sou uma aposentada e paguei durante a minha vida inteira. Quando o meu advogado me mostrou o quanto eu tinha pago durante toda a minha vida ativa de trabalho, eu fiquei impactada do dinheiro que eu mandei para o governo. Eu mandei R$1.800.000 de dinheiro que saiu do meu bolso, do meu trabalho, e hoje eles têm o disparate, a cara de pau, de pegar e mexer no meu dinheiro de novo dentro da minha aposentadoria, que eu deixei de ganhar 30% a menos do que eu tinha direito de ganhar. Simplesmente eles tiraram de mim. Então eu estou falando aqui para cada um de vocês aposentados que estão me escutando: não desistam. Se a sua folha de pagamento teve um remexe e foi descontado coisas que vocês não sabem de onde foram, vão atrás dos seus direitos. Está na hora de o povo se levantar, principalmente o povo, os idosos que trabalharam uma vida inteira para poder botar filhos no colégio, para poder dar qualidade de vida para vocês, seus filhos. Lutem pelos seus pais. Eu quero que a família se una nesse momento e lutem pelos avós de vocês, pelos pais de vocês, por todas as pessoas deficientes de uma cadeira de roda que estão sendo roubadas. Não tem mais nem medicamento para essas pessoas. Eles estão desviando os recursos do povo para dentro dos seus próprios cofres. Isso é a grande realidade brasileira. E está escancarado, como dizem, né? Quando o bandido retorna à cena do crime, o roubo é muito maior. Porque ele já vem com toda a experiência do roubo anterior. Sabe como funciona? E sabe como funciona, e deixou todo mundo no campo certo. Então o que eu quero dizer para vocês, como mulher, como mãe, como aposentada: gente, nesse momento não deixe pra lá. Toda vez que o povo deixou pra lá, virou essa bagunça toda. Porque, não vou me incomodar, eu vou deixar pra lá. Não! Povo brasileiro e todos que estão me escutando, a minha indignação nesse momento: não deixe mais pra lá. Lutem pelos direitos de vocês. Vão atrás de cada centavo, é seu dinheiro, do seu trabalho. Não deixe mais passar em branco, impune. Porque o político é nós que pagamos, além de todo o salário monstruoso que eles recebem, eles ainda pegam o nosso dinheiro, que deveria ir para a educação, deveria ir para a saúde, deveria ser para a qualidade de vida do povo. O que eles fazem? Além de tudo que nós pagamos para eles, que é muito dinheiro, eles ainda pegam o dinheiro dos aposentados que estão aí conseguindo, pegando centavinhos para poder comprar alguma coisa, para poder sustentá-los e dar um pouco de dignidade para eles no final da vida deles. Então isso, eu estou muito indignada com isso, gente, e peço aqui para vocês: não baixem a cabeça. Acabou. O povo não pode mais abaixar a cabeça. Acabou. Nós já estamos muito acomodados por muito tempo. Acabou, gente. Acabou. Vocês são o maior poder do povo. Nós somos os donos desse país. Por isso o artigo 1 está vindo com propostas diferentes, totalmente diferente de qualquer partido político que existe nesse país, onde o povo vai ter o direito, participação popular, de poder opinar aquilo que dele vem e para onde o que vai gerar para ele.
ele vai poder pegar, ó, esse dinheiro eu paguei, eu quero que gere benefício para mim, para minha família, para meus filhos, para meus avós. Gente, o Brasil é um povo muito rico. Se esses desvios não teriam sido feitos hoje no Brasil, atenção que eu vou dizer para vocês, é uma informação muito importante. Se não tivesse tido nunca roubo no nosso país, hoje nós teríamos uma educação esmerada de graça, nós teríamos uma saúde esmerada de graça, e nós teríamos lazer e benefícios de graça. Porque nada mais justo do que o dinheiro voltar para as mãos da onde saíram, em benefícios. Esse é o princípio do imposto. Esse é o princípio do imposto de renda. Então, aposentados, me escutem. Vamos levantar essa bandeira junto comigo nesse momento. Vamos mostrar a força que nós temos. Nós temos a experiência. Nós temos a sabedoria. E a luta que nós vamos fazer nesse momento, que é o momento certo para fazê-lo, vai se virar bandeira para os seus netos, para os seus filhos, porque nada, o exemplo parte de dentro de uma família. É ali que começa tudo, a força de um país começa dentro do alicerce de uma célula familiar. E é outra das bases que é a base que o comunismo quer acabar com essa misoginia de não sei o que, com essa não sei o que, porque é a família, é o núcleo familiar que não deixa acontecer isso. Que não deixa acontecer isso. Pais presentes, cuidem de seus filhos, fiquem de olho neles, porque o caminho deles, enquanto eles estiverem sob sua guarda, você tem que ser a luz, você tem que ser a palavra, você tem que ser a força e você tem que ser o exemplo. Então, pais, seja um exemplo dentro das suas casas para os seus filhos. Façam isso. Os veículos de comunicação na rede aberta, eles descredibilizam todinha a família. E isso já faz décadas. O entretenimento. Eu fiz um texto, acho que eu cheguei a te mandar, falando sobre os 60 anos numa emissora de televisão que se enaltece a cada dia mais, e dentro das ideologias que eles criam, eles fortalece a utopia que a gente está vivendo no nosso país hoje. E não é só o privilégio nós, os brasileiros. Eu já viajei para alguns lugares do mundo, já vi o quanto a escravidão mental ela acondiciona o ser humano a perder os valores morais. Qual é o interesse disso? Algumas pessoas que querem se titular donos do mundo, eles fazem isso pelo bel prazer deles. A descredibilização do brasileiro entre os valores morais é de interesse, sim, porque nós não somos nem 300 milhões de habitantes, mas nós temos países com muitos, até bilhões de habitantes, que não querem mais só comprar o que nós temos aqui de ótimas biodiversidades do nosso país. Eles querem tomar conta agora do nosso país. Então, para fazer isso, eles vão incentivando tudo, até pagar o nosso mais alto escalão da política para descondenar alguém. Isso eu estou falando aqui, sou o Sandro Silveira, o polimata, acredito no meu país e sou capaz de derramar o meu sangue por ele. Eu acredito que a minha existência nessa terra não é só uma existência para passar por bens materiais, mas sim pelo que eu quero deixar como ser humano. Eu faço das palavras da Dora as minhas. No momento que a gente não conseguir ser o farol para conduzir as nossas crianças, elas vão para a escuridão, por causa que é muito fácil um filho ser adotado por um traficante. Isso é muito fácil, porque eles começam em grupos pequenos querendo fazer parte daquelas pequenas tribos, e onde nós temos um veículo de comunicação que excita cada vez mais a ganância, a avareza e a soberba, nós vamos ter cada vez mais pessoas deficientes mentais que não têm capacidade de querer gerar sua própria família, querer adotar cachorros e agora bebês de borracha. Vamos voltar para o nosso texto que nós estamos indo. Vai embora. Tem muita coisa.
O Felipe tinha pedido a palavra, daí o Sandro pegou. Fala, Felipe, rapidinho aí, Felipe, para nós botar no segundo.